Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Jogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e comenta. Me diz aí de onde do Brasil você é, me diz então de onde, de qual bairro do Rio de Janeiro você é. Você viu que saiu o tema da redação do Enem 2024. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Não era nenhum dos que eu pensava, mas vamos falar sobre ele. Eu vou te dizer como que eu planejaria uma redação sobre esse tema. Eu começaria a redação sobre o tema falando de algo bem atual, certo? Algo contemporâneo que acontece no Rio de Janeiro com certa frequência, infelizmente, que são os ataques a terreiros de religiões de matrizes africanas, certo? Isso aí acontece com muita violência, muitas vezes destruindo esses terreiros. Não precisaria, nesse momento, nem precisar um certo acontecimento. Se você conseguisse precisar, dizer com bastante clareza, óbvio, mas não precisaria, beleza? Depois viria a tese ratificando essa herança africana, esse poderio, esse valor da herança africana, mas que há uma série de obstáculos. Quais são esses obstáculos? Quais são esses desafios? Primeiramente, a gente esbarra na falta de conhecimento, na falta de estudo sobre essa herança africana, que daqui a pouco eu vou falar onde que isso pode ser notado, por exemplo. E depois vou falar da intolerância religiosa, beleza? Então, vamos para o nosso primeiro parágrafo argumentativo. A tese do meu primeiro parágrafo argumentativo vai residir nessa falta de conhecimento. Pode ser a falta de conhecimento, por exemplo, da culinária africana, de que muitos termos que a gente usa no dia a dia são de origem africana, tá vendo? A gente vê essa influência africana onde? Na culinária, no nosso idioma, beleza? A gente vê isso bastante presente. Aí, depois, você poderia citar o bairro da Liberdade lá em São Paulo. Quem escuta falar do bairro da Liberdade, logo a princípio vai pensar nos imigrantes japoneses, nos imigrantes chineses, nos imigrantes coreanos, vai ver que até a estação de metrô do bairro mudou de nome, mas não é bem assim. Lá já houve até um pelourinho, foi um bairro com forte presença de migração africana, de ex-escravos libertos. É um símbolo de luta o bairro da Liberdade lá em São Paulo. Eu não vou falar tanto sobre isso, só estou mostrando o esquema aqui da redação. Vocês podem procurar pelo Fábio Conceição no Instagram, que ele sabe falar sobre isso 1000 vezes melhor do que eu. Aí depois, a gente fala das causas dessa falta de conhecimento. Muitas vezes é o preconceito, muitas vezes é a falta de interesse, muitas vezes é um currículo escolar ultrapassado. E quais são as consequências? As consequências que a gente tem, muitas vezes, são o apagamento desse tipo de memória tão importante. É importante conhecer o passado e muitas vezes erros que acontecem no passado porque eles não sejam repetidos. Depois, a gente vai elaborar uma tese sobre a questão da intolerância religiosa. Repertório. Aqui no Rio de Janeiro, já ocorreu recentemente de certas religiões de matriz africana serem expulsas, terem seus terreiros destruídos e seus representantes expulsos de certas comunidades carentes. Por quê? Porque traficantes e outros líderes dessas comunidades, milicianos também, muitas vezes são ligados a certas religiões neopentecostais. E quais são as causas? A intolerância religiosa, não se discute religião na escola. E tudo isso associado à violência, certo? Violência de grupos armados, como a gente já citou, que acabam expulsando essas pessoas de lá. Por último, vamos para a proposta de intervenção. No seu primeiro período, você vai retomar a tese inicial, que é justamente a valorização dessa herança africana. Depois, pensar num agente. Nesse momento, o MEC tem um papel primordial ao colocar o estudo dessa herança africana nas escolas desde o ensino fundamental 1, beleza? O MEC, o INEP, por meio das escolas, uma reforma... Isso eu já falei o agente. Aí, qual ação? Uma reforma do currículo escolar em que se estude e que se valorize essa herança africana no Brasil. Objetivando qual cenário? Um cenário que não haja o apagamento dessa herança, um cenário sem preconceito, um cenário com informação plena, beleza? Aí o que acontece? Você vai falar no final. Um cenário em que ataques a terreiros não mais acontecerão e a herança africana será devidamente e amplamente, grandemente valorizada no Brasil.
Beleza, pessoal? Isso aqui foi só uma opção. Lembrando que eu não vi o tema ainda, não vi os textos de apoio, não vi nada disso. Se você quiser, coloca aí para mim nos comentários o seu parágrafo de introdução, coloca aí os seus parágrafos de argumentação, coloca separadinho por comentário que fica melhor. A gente pode conversar sobre. Se você colocar a sua redação inteira aí nos comentários, eu até corrijo ela, a gente troca uma ideia. Beleza? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.